Renovando a tradição dos últimos atos eleitorais, a Associação Empresarial de Viana do Castelo organizou um debate sobre questões económicas e desenvolvimento regional, com os cabeças de lista dos partidos e coligações com assento parlamentar, pelo Círculo Eleitoral de Viana do Castelo às eleições legislativas de 4 de outubro. O debate foi promovido pela Confederação Empresarial do Alto Minho e realizou-se no passado dia 28 de setembro no auditório do Crédito Agrícola, em Viana do Castelo. Contou com a presença de Hilda Figueiredo, da CDU, Jorge Teixeira, do Bloco de Esquerda e Tiago Brandão Rodrigues, do Partido Socialista. Obrigado, Dr. Jorge Teixeira. Dr. Tiago Brandão Rodrigues, não sei se quer que eu repita a questão. Não, acho que todos temos presente a questão. Por um lado o IVA, por outro lado o IRC, em zonas de fronteira. Mas mais do que em zonas de fronteira é preciso pensar, que a doutora Hilda Figueiredo disse, que nós não somos uma ilha e também nesta questão, tendo nós as especificidades pelo facto de estarmos numa zona raiana, temos que pensar que a restauração do nosso país, também a restauração do Alto Minho, necessita para já uma redução de 23% para 13%. O Partido Socialista defende esta redução, defende que o IVA na restauração tem que ser mudado o mais rapidamente possível para este escalonamento médio e relativamente ao IRC também põe como possibilidade diferentes escalonamentos e que eu acredito que nas regiões de fronteira ou nas regiões que têm que ser discriminadas positivamente possam existir. Como se disse, pelo facto de estarmos no espaço Schengen, pelo facto de estarmos neste território de livre circulação de bens, serviços e pessoas, temos que entender que regiões como a nossa, por estarmos aqui tão perto, por sermos periféricas no nosso território, mas por outro lado, por termos que competir com uma região que está do outro lado da fronteira e que tem uma tributação e uma fiscalidade diferente, nós temos que ter necessariamente medidas de discriminação positiva que aumentem a nossa competitividade. Por outro lado, temos também conseguir intensificar ou estender a majoração dos apoios públicos para todo o território do Alto Minho. Nós sabemos que essa majoração existe para uma parte significativa do nosso território, mas também sabemos que aqueles que são territórios, e eu não gosto necessariamente do termo, que não são territórios de baixa densidade, como são os concelhos aqui de Viana do Castelo e muitas das freguesias do concelho de Valença, não são, neste momento, cobertas por esta intensificação da majoração dos apoios públicos. E é importante fazer com que esta majoração exista para todo o nosso território para poder paliar as diferenças. E isto é ainda mais grave quando estamos perante estes atrasos inqualificáveis dos fundos comunitários do Programa Quadro, que de 2014 já estamos nós quase a chegar ao fim, em setembro de 2015, e o Programa Quadro vai até 2020. E existem atrasos inqualificáveis que nos obrigarão necessariamente também a intensificar as diferenças entre as regiões periféricas e as regiões que têm outro tipo de capacidade para responder a estes atrasos. É preciso construir pontes nas regiões de fronteira, é preciso construir pontes que não são necessariamente físicas e essas podem ser feitas em termos económicos, com tributação ou fiscalidade específica para zonas concretas, que podem e devem ser dinâmicas, devem corresponder a diferenças que existem temporalmente, balizadas no tempo, para compensar que setores inteiros possam, de certa forma, quebrar em determinados momentos, para tentar compensar ou paliar as diferenças que acontecem só pelo facto do nosso território ter que competir com um território que só está do outro lado, neste caso, do rio, ou do outro lado de uma linha imaginária que se chama fronteira, e que a fiscalidade e a tributação é diferente. Mais importante do que todas estas questões são também a nossa capacidade para incentivar a qualificação das pessoas que aqui trabalham e poder também ajudar nessa discriminação positiva. E como é que o podemos fazer? Podemos ajudar na qualificação dos nossos gestores, dos nossos ativos nas empresas, capacitar os nossos recursos humanos das pequenas e médias empresas, que se falaram aqui, e será também importante pensar de forma robusta e musculada nas microempresas. Muitas das nossas empresas que existem aqui no nosso território são microempresas, muitos são profissionais liberais, e é preciso, através de uma ação de requalificação, ter ações de tutoria que possam, de certa forma, ajudar
a desenvolver e a transformar o território, criando novas competências nessas microempresas ou nessas pequenas ou médias empresas, que as possam, de certa forma, com a tributação especial, com a fiscalidade especial, poderem responder ao dinamismo que a economia tantas vezes nos impõe. Muito obrigado, Dr. Tiago Brandão. Seguia para a quinta questão com o Dr. Jorge Teixeira, que está aqui ao meu lado, que se prende com uma questão que ele mesmo penso que focou, que foi a procura, a crescente procura da região turismo do Porto e Norte. O Dr. Jorge Teixeira falou também na criação, na implantação, da instalação de uma low cost no Porto. Se considera que o Altomini tem conseguido capitalizar com o crescimento a procura do destino do Porto e Norte de Portugal, como é que vê a procura turística da região, a promoção, como vê a promoção turística da região dentro e fora de Portas? Eu penso que infelizmente, digamos, a organização daquilo que é o turismo, a nova organização do turismo não trouxe grandes benefícios à região, digamos assim, e haver uma entidade regional do turismo parecia-me relevante, e penso que esta entidade que põe o Porto e o Norte todo no mesmo saco não trouxe as vantagens que na altura criticamos e que viemos a verificar que não resultaram. E, portanto, nesse sentido, eu acho que Viana não tem essa projeção, porque, de facto, é diferente, é evidente que também é diferente nos meios, mas é diferente levar a região aos circuitos, digamos assim, ou levar toda a região norte, onde a gente compete com o Douro, com o Douro Internacional, com uma série de coisas, com o Porto. E, portanto, essa especificidade perde-se um valor muito importante para a região. É evidente que durante muitos anos também, portanto, eu penso que isto acrescentou dificuldade a um problema que já era difícil. Porque durante muitos anos, eu acho que Viana nunca conseguiu, a região de Viana nunca conseguiu aproveitar aquilo que tinha de melhor e da forma mais atrativa. Lembro-me que há muitos anos Viana se promovia como destino de sol e mar, quando a gente não tinha nem sol e temos mar, mas sabemos que não digamos, nessa direção. E, portanto, é necessário, e tem-se feito algum esforço nesse sentido, de redirecionar aquilo que são os produtos turísticos da região, muito claros na região. É fundamental articular, digamos, os recursos que temos para transformar esses recursos em produtos, e nós não temos sabido fazer isso com grande rigor. E, portanto, hoje Viana, eu penso que pode ser atrativa se apostar e criar as redes e as conexões necessárias para criar esses produtos, digamos assim, e se impor, digamos, nos mercados do turismo. Naturalmente, para isso é fundamental as acessibilidades, tirar partido daquilo que está aqui à nossa volta, digamos assim, o mercado de cruzeiros que se está a desenvolver no Porto, e o mercado de cruzeiros que já existe em Vigo há muito tempo, o mercado das low cost que está no Porto e que, portanto, que com acessibilidades pode transformar esta região numa região atrativa para curtas estadias de quem está nesses circuitos, e portanto nós temos que aproveitar isso. Depois temos, e digo agora com alguma satisfação, que sobretudo Viana do Castelo se tem voltado muito para esta questão do mar, olhando o mar de uma outra forma. E, portanto, a questão do centro de mar, etc., é preciso descolar aquele projeto digamos, não só da questão competitiva, digamos assim, e tem-se feito algum esforço nesse sentido, mas também ser uma componente importante no desenvolvimento deste setor do turismo. E, portanto, olhar para o mar como um sítio onde se pode fazer surf durante todo o ano, por exemplo, nesta costa, é muito diferente de olhar para o mar dizendo que nós temos 2 meses de nortada e algum sol para vir cá. E, portanto, nós temos que potenciar isto. E é evidente que a questão do Parque Natural da Peneda das Gerês está muito desaproveitado desse ponto de vista.
a questão do turismo ativo, do turismo de montanha, do turismo digamos, desportivo, assim, são setores que nós podemos, em grande medida, desenvolver. E para terem uma ideia, é assim, hoje provavelmente quem condiciona mais o turismo são as crianças. Digamos, a faixa etária ali dos 40 anos tem um problema que tem miúdos pequenos, e os miúdos pequenos não vêm para um sítio onde se come bom sarrabulho. Isso não os atrai. Mas os pais com 40 anos se calhar gostariam de vir para um sítio que tem paisagens bonitas, igrejas bonitas, arquitetura interessante e bom sarrabulho. Só que os miúdos querem praia, sol e querem não sei o quê. Portanto, nós temos que conseguir encontrar estratégias no turismo que atraem essa camada mais jovem para que com ela possam vir os seus pais. E, portanto, é por isso que eu acho que o turismo de natureza e o turismo ativo, de alguma forma, pode ser o turismo esportivo, etc., pode ser uma forma de resolver, de obstar a esse problema. E, portanto, nós não podermos concorrer de uma forma muito linear, digamos, com os destinos de praia, etc. E, portanto, há muito trabalho a fazer no turismo, certamente, e, portanto, acho que o turismo pode aproveitar uma série de sinergias que se desenvolveram aqui à volta, mas precisamos de o trabalhar internamente. E eu penso que a estrutura Porto e Norte de Portugal não é a estrutura mais adequada para trabalhar isso. Obrigado, Dr. Jorge Teixeira. Dr. Tiago Brandão Rodrigues, se considera que o Alto Minho tem conseguido capitalizar com este crescimento da procura do Porto e Norte de Portugal, e como vê a promoção da região dentro e fora de Portas? Eu entendo que esta, como disse para outras questões, o Alto Minho também é uma região única para o turismo. Agora, eu entendo que a atual estrutura, Porto e Norte, não atende às nossas necessidades, ou pelo menos não atende a todas as nossas necessidades. Eu penso que tem que haver uma região ou uma estrutura mais próxima do Alto Minho, e acho que nesse trabalho em particular a CIM tem que ser um parceiro privilegiado. As câmaras municipais e esta estrutura CIM tem que ser parceiro especial na planificação da estratégia da entidade regional de turismo, de uma entidade nova que nos ligará mais perto aos decisores do que nós queremos para o nosso turismo. Nós temos problemas relativamente ao turismo. Nós temos cada vez mais turistas diversificados e temos cada vez mais turistas com mais poder de compra. No entanto, nós não conseguimos, porque não conseguimos mesmo, fixar os turistas de forma mais prolongada no nosso território. Esse é um problema grave. E isso, acima de tudo, pela falta de articulação dos atuais agentes que oferecem turismo. Quem vem tem que ter a capacidade de chegar e de ter uma oferta para uma semana, 15 dias, 3 semanas. Onde possa fazer turismo de montanha, onde possa ir ao Parque Nacional de Peneda Gerês, onde possa ter turismo de mar, ou onde, de certa forma, possa entender que quer ter uma experiência mais urbana aqui em Viana do Castelo. Nós sabemos que o turismo é um setor estratégico, com elevada potencialidade tanto para o desenvolvimento como em termos de geração de riqueza. Os tais cruzeiros e as low cost que acabam por chegar tanto a Santiago de Compostela, infelizmente a Vigo não chega nada como ao Porto, podem trazer potencialmente aqui em viagens de um dia ou até de uma semana nas que vêm de low cost. Mas o que nós temos, acima de tudo, que fazer relativamente à nossa região para potenciar o turismo é, por um lado, poder preservar, por outro lado, preservando os nossos produtos, os nossos recursos, também todo o potencial humano que nós temos, sendo capazes de promover, divulgar e ter acesso ao nosso património cultural, ao nosso património histórico, e depois de preservar, depois de promover, ser capazes de rentabilizar. E isso é absolutamente fundamental, porque nós sabemos que o turismo é bom receber turistas, mas é acima de tudo bom entender que o turismo é uma arma, é uma ferramenta para nós conseguirmos aumentar a empregabilidade das nossas populações e para nós também podermos ter outra oferta em termos culturais, outra oferta em termos desportivos para os turistas, mas também para os que cá estão. Só um pequeno apontamento que eu sinto que é o que é absolutamente necessário, que é a mudança de paradigma. Nós temos que ter, nesta nova estrutura, plataformas comuns de articulação
destes pacotes turísticos ou do turismo como um todo. Por outro lado, não podemos esquecer os recursos turísticos que temos nos 10 concelhos do nosso distrito, que pela sua diversidade constituem por si mesmo uma mais-valia importante, e falamos em turismo da natureza de alta montanha, ao mesmo tempo que temos turismo de mar, e depois temos que ter uma entidade coordenadora comum que tenha uma estratégia de marketing territorial capaz, que seja comum, tanto em termos nacionais como em termos internacionais. E aí teremos verdadeiramente um produto turístico de alto nível. Se assim não for, nós não vamos conseguir fazer com que o turismo seja verdadeiramente uma mais-valia, e teremos só ofertas turísticas a retalho, em vez de termos então uma tal estratégia comum que pode mudar completamente o nosso paradigma. Outras regiões do país já o fizemos, é tempo de nós o podemos fazer com uma estrutura mais próxima do que são os nossos municípios e os nossos decisores neste território. Muito obrigado, Dr. Tiago Brandão Rodrigues. Doutora Hilda. Sim, então, 3 notas importantes. Uma é a questão institucional que temos. O que temos está provado que não serviu e nem vale a pena perder muito tempo com isso. Não só não promoveu o turismo, não como criou desemprego, nós sabemos o que houve aí, todos os problemas que isto envolveu, enfim. Não vale a pena insistir na mesma questão. Agora, vale a pena sim pensar numa forma institucional que não esqueça aquilo que temos na região. Que temos na região em termos hoje naturalmente de organização, os municípios são uma questão central, os municípios em si. Os próprios municípios em si, como é uma instituição como o Instituto Politécnico, ou como são outras organizações, porque eu vejo o turismo ligado aqui àquilo que temos também, em primeiro lugar, as pessoas com a sua cultura, que o Alto Minho tem particularidades muito grandes e todos os presentes sabem, eu não vou perder tempo com isso, porque sabem a importância que tem aqui a cultura, mas que tenha igualmente em conta o ambiente nas suas diversas componentes, mas a produção, o saber fazer das pessoas. E o saber fazer na agricultura é algo de muito importante. Pode ser utilizado também desse ponto de vista. Ou na indústria. E claro que os estaleiros ou nas pescas, os nossos pescadores, portanto, ter isto tudo em conta e então a partir daí formular alguns investimentos âncora que possam ajudar, e investimentos âncora sob o ponto de vista público, que sejam aqui suporte para unir tudo isto, estabelecendo redes, porque nós temos aqui algumas coisas muito importantes. Como sabem, eu não me conformo que não haja aqui um Museu do Mar. Não é por causa do Museu do Mar construção, mas é de um chamado Museu do Mar que tenha uma série de equipamentos. E eu volto a insistir nisto. Nós temos aí o Portugal 2020, uma fase de fundos comunitários. Por isso que nenhuma instituição sozinha pode fazer isto com fundos exclusivamente municipais ou o que quer que seja, mas utilizar fundos comunitários para avançar com um projeto deste tipo e que não perca património que temos, a perda de património que temos, desde os estaleiros navais aos pescadores, àquilo que já foi Viana, por exemplo, a pesca de bacalhau e tantas outras coisas. Pronto, isto foi só para dar um exemplo de um investimento âncora, porque não pode ser único. Nós temos aqui no distrito já coisas que têm nome. Eu recordo a Bienal de Cerveira, ou a Bienal de Arte de Cerveira, ou recordo, por exemplo, o que temos de Monsanto também, já conhecido, ou de Melgaço e o cinema, que aliás está a ter um bocadinho de divulgação, mas podia tudo isto ser ligado. Pronto, Ponte de Lima tem aquelas questões todas que também já que utilizam mais a gastronomia e
enfim, há algum entretenimento cultural, mas eu queria ir muito mais longe do que isso, que é também a cultura em si, com ligação à arte, aos criadores que temos aqui na região, potenciando todo um funcionamento em rede, naturalmente que tem que passar também pelas autarquias, mas não só, potenciando, tendo aqui algo do ponto de vista institucional que permita criar aqui investimentos âncora, plataformas de articulação, mas que saiba aproveitar todo este saber da nossa população, que é boa lá fora e aqui é desprezada, que é boa no estrangeiro e aqui não é tida em conta esse seu saber fazer, e devia ser. Pronto, é nesta ligação profunda ao conhecimento e à produção, incluindo os vários setores, desde as pescas à agricultura, à montanha, à indústria, que eu vejo então um desenvolvimento do turismo de uma forma articulada e que nos permitirá ganhar aqui algo de muito importante. Há algumas zonas no mundo que conheço onde isso foi feito e permitiu saltos importantes. Não desligar o turismo de tudo isto, porque senão surge uma crise qualquer e lá se vai a galinha dos ovos de ouro, e nós vemos isso às vezes também em algumas zonas do mundo. Logo, todo este cuidado, nós temos condições únicas, ímpares, para termos aqui um desenvolvimento harmonioso neste Alto Minho. E eu não me conformo que não seja tido em conta que não sejam tidas em conta algumas destas enormes potencialidades que já hoje temos, que já hoje até fazemos e que depois não conseguimos articular e não conseguimos desenvolver devidamente, porque não conseguimos pôr a funcionar em rede. Claro, eu nem falei de Viana, porque aí eu acho que nem é preciso, porque sabemos todos como também aqui, em Viana, mesmo cidade, concelho, há coisas espantosas onde tudo isto devia ser tido também em conta, numa articulação para o interior e para o litoral. Obrigado, Dr. Vila Figueiredo. Eu passava então à sexta questão, que, portanto, começa por ser respondida pelo Dr. Tiago Brandão Rodrigues. Agentes económicos, associações empresariais, entre outros, defendem uma cada vez maior descentralização de competências e de decisões, com vista a um agilizar de vários procedimentos. Se concorda com essa medida e qual entende que deva ser o papel das associações empresariais nesse âmbito? Obrigado. Bom, eu acho que podia responder essa pergunta com uma pergunta. Descentralizar, por que não? Acho que todos entendemos, principalmente vivendo na tal periferia, que tão longe está do Terreiro do Paço, entendemos que a descentralização pode ser útil, pode ter valências importantes e pode responder a muitas das necessidades. E não só por atomização dos poderes nas regiões. Não é isso. É pela aproximação da tomada de decisões das necessidades das populações, do entendimento de quais são as realidades regionais ou locais e de poder potenciar tudo aquilo que temos de bom, paliando as diferenças relativamente às regiões desenvolvidas e, por outro lado, protegendo as nossas dificuldades com medidas, como eu disse, por exemplo, de discriminação positiva. Como sabemos, as associações empresariais já tiveram no passado algumas competências, nomeadamente que agora estão na mão, por exemplo, do IAPMEI. O que acontece é que muitas dessas competências foram retiradas pelo governo desta coligação. Eu acho que as associações comerciais, as associações empresariais, peço desculpa, principalmente aquelas que mostrassem capacidade e que tivessem, de certa forma, elencadas as competências para o fazer, podiam ter algumas das tomadas de decisão ou prestação de serviços ou ações de fiscalização que estão agora, por exemplo, na mão do IAPMEI. E isso permitiria a sua sobrevivência, permitiria a sua autonomia em termos financeiros e a capacidade de fazerem as coisas diferentes. Como eu disse, existem algumas competências que poderiam ser importantes.
Acho que, por exemplo, a Associação Empresarial de Viana do Castelo, ou uma confederação de associações empresariais, como existe, ou uma confederação alargada, poderia ter competências, por exemplo, na promoção da internacionalização das empresas deste território, que agora está na mão de outras instituições. Poderia ter uma capacidade de análise diferente e perspectiva nos recursos humanos que são necessários a médio e longo prazo para as empresas que se querem instalar neste território, e isso podia ser feito, por exemplo, em articulação com as escolas profissionais e com o IPVC. O IPVC e as escolas profissionais, e também o ensino normal, digamos assim, que agora também muitas vezes tem ensino profissional, poderiam elas próprias, juntamente com a Associação Empresarial, ter a capacidade de construir pontes relativamente ao que seriam as necessidades em termos de formação para os próximos tempos. Por outro lado, poderia também ser importante na planificação de tudo aquilo que queremos em termos de zonas industriais, na planificação também nas acessibilidades e na resposta ao que é o tecido empresarial a médio e longo prazo, como eu dizia, e que poderia potenciar a tal articulação. Isso só pode ser feito com a descentralização e estando nas mãos conjuntamente com os empresários, conjuntamente com os industriais e sempre com a articulação com os municípios e com o poder local. Isso sim. Muito obrigado, doutor. Doutora Hila Figueiredo. Desculpa. A pergunta que eu tinha colocado ao doutor Tiago Brandão Rodrigues, que, portanto, os agentes económicos e associações empresariais defendem uma cada vez maior descentralização de competências e de decisões para um agilizar de procedimentos. Se concorda com a medida, qual entende que deva ser o papel das associações empresariais neste âmbito? Nós, como sabem, defendemos no âmbito da divisão administrativa do território e da sua articulação, a regionalização. Sabemos, por razões muitas, que não avançou. Mas eu creio que se está a perder uma excelente oportunidade, porque essa era a melhor forma, com um programa de desenvolvimento regional integrado aqui para o Alto Minho, onde pudessem participar naturalmente não só os municípios, mas as associações empresariais, como as associações, as organizações sindicais, como as representações do movimento associativo, cultural, educativo, etc., da região. Isso podia ser feito. E a CDU, aliás, teve um projeto de que eu própria há muitos anos fui subscritora e trabalhei nesse âmbito, onde se previa a constituição de um conselho regional onde todas estas organizações estariam representadas. Lembro-me que em 1991, quando se aprovou na Assembleia, 1990 ou 91, quando se aprovou na Assembleia da República a Lei Quadro da Regionalização, a proposta que a força política que representava, o PCP, apresentou, previa isso. Pronto, o que se passou a seguir, sabemos, já lá vão cerca de 30 anos, não é? Parece impossível, ou 20 e tal anos, ainda não são 30, mas já são 20 e tal. E estamos aqui, neste ponto desgraçado, onde desperdiçamos a possibilidade de utilizar os fundos comunitários para, dessa forma descentralizada, com os parceiros, os diversos parceiros sociais e as autarquias e os eleitos diretamente para as regiões, elaborar esses planos integrados e executá-los, utilizando verbas, competências, meios financeiros nacionais e comunitários. Pronto, perdeu-se esse tempo. Agora, o que é que podemos fazer ainda neste momento? Naturalmente que nós defendemos a descentralização e não a desconcentração, mas a verdadeira descentralização seria esta.
e seria feita neste quadro. A participação sempre das respectivas associações representativas da população, empresariais e outras, são questões importantes no debate, mas também na possibilidade de execução de propostas que tenham em conta as necessidades regionais. Claro que há depois aqui muitas outras questões ligadas à formação, à educação, etc. Mas eu estou a falar sobretudo da possibilidade de investimento, da possibilidade de utilização de fundos comunitários. A propósito disto, eu queria dizer ainda duas coisinhas muito rápidas. Uma é que nós achamos que o futuro governo deve rever a utilização dos fundos comunitários e o projeto que apresentou, e defendemos que 50% dos fundos comunitários sejam para as micro, pequenas e médias empresas. Porque o que lá está é fundamentalmente dirigido aos grandes grupos económicos. Nós defendemos que seja revisto e que pelo menos 50% seja destinado às micro, pequenas e médias empresas. E a segunda nota é para vos dizer que também defendemos a eliminação do pagamento especial por conta. São medidas concretas que são fundamentais para ajudar a desenvolver o nosso tecido empresarial, que assenta nesta região, fundamentalmente nas micro, pequenas e médias empresas. Muito obrigado, doutora. Doutor Jorge Teixeira, não sei se quer continuar. Não. É assim, nós relativamente à questão da descentralização de competências, é evidente que somos favoráveis e, aliás, vamos um pouco mais longe, um pouco na CDU, nós defendemos a regionalização. E a regionalização, tal como está descrita na Constituição, portanto, é uma regionalização administrativa e, portanto, com competências, apesar de tudo, limitadas, mas com capacidade de decisão que é absolutamente fundamental para este tipo de coisas. Todos nós sabemos os sarilhos em que alguns empresários se enterram, digamos assim, sobretudo quando têm que fazer um licenciamento que varre 2 ou 3 ministérios. Estou-vos a falar, por exemplo, das questões da fileira industrial relacionada com o mar, por exemplo, que são sarilhos que não têm fim. Há imensos empresários que desistiram, entretanto, dos negócios, porque se envolvem 3 ministérios, ninguém se entende, e, portanto, haver uma entidade regional era absolutamente fundamental para agilizar essa questão. E, portanto, enquanto ela não existir, naturalmente, alguma descentralização de competências é paliativo, mas pode ajudar neste processo. Eu acho que a questão do tema da regionalização, é pena não termos tempo para falar um pouco mais, eu sei que é uma questão que às vezes tolhe um pouco as pessoas que acham que a regionalização é só mais um conjunto de cargos e mais um conjunto de gente que vai, não sei o quê. Eu sei que há um certo descrédito da classe política, mas a classe política é que a gente elege. Estamos em um momento de eleger, portanto, nós temos a capacidade de escolher quem queremos. E eu acho que há um custo associado à democracia. E quem não gostar dos custos da democracia, um dia experimente uma ditadura e fica clarificado. E, portanto, acho que é muito importante avançarmos por este processo rapidamente. Agora, relativamente à questão das associações, eu penso, não é este o caso, mas entendo o papel das associações empresariais não como sendo apenas uma espécie de organização sindical de empresários. E, portanto, elas têm um papel fundamental naquilo que é a promoção, o desenvolvimento das suas regiões, até porque é esse o seu espaço. E, portanto, nesse sentido, eu acho que eles são parceiros absolutamente fundamentais na discussão destas temáticas, na questão de se perceber das suas preocupações e, portanto, haver um fórum mais próximo onde estas questões se possam discutir. E um dos problemas da descredibilização da classe política tem muito que ver com o facto de a classe política, em certa medida, sobretudo a classe política que está muito ligada com o poder, de não ouvir as pessoas para quem trabalha.
E, portanto, nesse sentido, eu acho que reforçar também o interesse das pessoas pela classe política e o respeito que elas lhe merecem é fazer com que a classe política se interesse por aqueles sobre quem tem, digamos, que decorre do papel que lhe está atribuído por via das eleições. E, portanto, ouvir as pessoas antes de decidir. É evidente que os interesses muitas vezes são setoriais e que o papel de um governante, o papel de um político é conseguir ouvir todos e perceber onde é que estão os equilíbrios que são precisos salvaguardar nesta questão. E por isso, nesse sentido, eu acho que, por isso disse que a Associação Empresarial não é apenas uma associação sindical, digamos assim, é mais do que isso. E, portanto, ela própria, até por força do conjunto dos seus associados serem muito diversificados, digamos assim, ela própria tem que fazer essa síntese, porque nem tudo, digamos, que interessa a uns interessa aos restantes. E, portanto, a visão de uma associação empresarial num distrito como Viana do Castelo é, naturalmente, um pensamento muito diversificado sobre o papel, digamos assim, das empresas e das várias escalas de empresa numa região destas, nos vários nichos do mercado que cada uma delas defende, etc. E, portanto, só por isso é um parceiro absolutamente fundamental para qualquer decisor político, digamos assim. É evidente que as associações empresariais, apesar de terem esta diversificação, digamos assim, e corresponderem, digamos, a este modelo um pouco diversificado de opiniões, vem normalmente a questão empresarial pelo lado dos empresários. E é preciso ponderar isso também com as associações sindicais que veem esta questão pelo lado dos trabalhadores. E, portanto, é neste equilíbrio, digamos assim, e, portanto, a regionalização ou ter um organismo descentrado do Estado mais próximo e com capacidade de decisão, sobretudo nos capítulos da inovação, nos capítulos do empreendedorismo, que é uma palavra que eu não gosto muito, mas que percebo neste contexto que possa fazer algum sentido. Nesse contexto, digamos assim, a proximidade, a capacidade que o governo, a elasticidade que um governo possa ter de, para cada problema, encontrar uma solução, digamos, na pirâmide da decisão mais ágil, é absolutamente fundamental para esse desenvolvimento. Nós, o governo do Partido Socialista, criou aquilo que era a empresa na hora, portanto, que era uma grande facilidade do ponto de vista de se criar uma empresa. O problema é que isso é fácil para criar um cabeleireiro ou para criar um café. Mas se eu quiser criar uma aquacultura, estou tramado, porque o nome da empresa eu crio no dia. Mas o resto nunca mais faço. Não é? E, portanto, nós temos que ter, e é sobretudo aí, são nestes espaços onde as dificuldades maiores se encontram, digamos assim, a questão dos licenciamentos ambientais, embora é preciso haver uma crescente exigência desse ponto de vista, e eu acho que é absolutamente fundamental que tudo isto não ande a passar de corredor para corredor, de ministério para ministério, não sei o quê, de uma coisa que está em Lisboa com gente a viajar do Porto para Lisboa todos os dias, não sei o quê. Isto não faz nenhum sentido num país que precisa de se desenvolver. E, portanto, as associações empresariais têm papel fundamental nisto, mas se não tiverem um parceiro do outro lado, adianta pouco o papel fundamental que possam ter nisto. Portanto, eu acho que, neste momento, eu acho que as associações empresariais, muitas delas, já fizeram esse trabalho. Falta os governos fazerem o seu trabalho. Obrigado, Dr. Jorge Teixeira. Eu dava por encerrado agora o período, portanto, reservado às questões e o que tinha sido combinado com a organização. Conceder um minuto a cada um dos cabeças de lista no final. Por sorteio começa o Dr. Jorge Teixeira, que finalizou a intervenção. Eu concederia, se não houver nenhuma inconveniente, se calhar 2 minutos a cada um dos candidatos para esta reta final. Muito bem, eu estou a falar, digamos, para o público seja um pouco mais diversificado, mas o convite é feito pela Associação Empresarial e, portanto, vou-me centrar um pouco nessa questão e, sobretudo, em alguns possíveis entendimentos que nós possamos ter. E eu quero dizer aos empresários, e muitos dos empresários já perceberam isso, que, digamos, que o mercado interno também é importante. Então, para as micro e pequenas empresas, isso é crucial. E digamos que
as 20 empresas que abriram falência, que entraram em insolvência por dia nestes últimos 4 anos, e que não abrandaram neste último meio ano, ao contrário daquilo que se possa pensar, decorrem em grande medida da falta de liquidez nas famílias, digamos assim. E, portanto, devolver rendimento não é necessariamente um grande custo para as empresas. É, de facto, uma oportunidade do ponto de vista do mercado. E, portanto, sem clientes não há mercado e sem dinheiro não há clientes. E, portanto, nós podemos todos trabalhar nesse sentido. Nós temos salários que hoje representam menos de metade daquilo que é o salário médio na zona euro. O que significa que não é pelo salário que nós conseguimos ser mais competitivos, mesmo na área exportadora. O salário representa, dependendo um pouco da empresa, entre 15% e 40% do valor que a empresa gera e, portanto, termos um salário, esmagarmos no salário aquilo que não conseguimos esmagar nos combustíveis, na eletricidade, nos juros. Os juros aqui são 5 vezes mais caros para as PMEs do que são no resto da Europa. E nós sabemos quanto descapitalizadas estão as nossas empresas e, portanto, se nós aliviarmos, digamos, o IVA da eletricidade ou a fiscalidade sobre um conjunto de aspectos, nós podemos, mesmo do ponto de vista empresarial, da lógica empresarial, então, pelas portagens, aqui há tempos um empresário fez as contas e ele disse, eu posso ter menos 3 funcionários por causa das portagens. Se um de vocês um dia fizer traduzir o custo das portagens em funcionários, em salários, vão ver quantos salários mais podem ter e quanto mais trabalho podem produzir se abrir esta questão. Outra questão é a competitividade não pode ser por cortar feriados, por aumentar o horário de trabalho, não é por aí. E mesmo o IRC, falando agora muito diretamente para as pequenas e médias empresas e para as microempresas, nós sabemos o que é que aconteceu com o IRC. Em 2014, quando em 2014 se baixou o IRC de 25% para 23%, as grandes empresas deixaram de pagar 600 milhões de euros de IRC. E a questão é que, qual foi o investimento que as grandes empresas fizeram com esses 600 milhões de euros que deixaram de pagar? E a pergunta que vos posso fazer é, o que é que o Estado faria com esses 600 milhões de euros, em termos de investimento? E, portanto, às vezes, algumas destas coisas vêm envolvidas numa espécie de panaceia que vão resolver tudo e o caminho provavelmente não é por aí. E, portanto, era esta a mensagem que eu vos queria deixar, até porque o tema é muito concreto e, portanto, não queria fugir muito do tema, haveria muitos temas para eu falar num apelo final, mas, como estou a falar para empresários sobretudo, ou para uma associação empresarial, queria ficar por aqui. Obrigado, Dr. Jorge Teixeira. Um comentário final do Dr. Tiago Brandão Rodrigues. Eu também não me vou estender, eu não sei se vou usar os 2 minutos, porque tinha pensado ser mais breve, mas posso me estender com facilidade, como já entenderam. Eu só vos quero dizer que este é o vosso território, é o meu território, e que este território tem futuro. Daqui a 6 dias, estamos a 6 dias das eleições, temos um jogo de tudo ou nada. Daqueles que poucas vezes tivemos na sociedade portuguesa. Tivemos no passado, mas num passado mais ou menos distante, num passado que eu não vivi, mas agora temos novamente um ponto de inflexão. Um ponto de inflexão de tentar, de conseguir estabelecer um contrato de esperança com a sociedade portuguesa, e falo para os empresários, mas também falo para os trabalhadores. E eu sei que todo o empresário capaz quer ter trabalhadores felizes e trabalhadores que tenham uma sociedade que os ampare. E a sociedade só os pode amparar, e os empresários só podem estar amparados se a justiça for de proximidade e se a justiça funcionar. Só pode verdadeiramente funcionar se tiverem uma escola de qualidade e uma escola que possa formar também os seus trabalhadores e formar-se a si próprio com qualidade e capacidade. Com uma segurança social também que ampare quem deles precise e, obviamente, com uma economia que aumente os rendimentos das famílias. Os rendimentos das famílias que vão comprar os vossos produtos, que vão utilizar os vossos serviços, os rendimentos também das vossas famílias. É preciso criar empregos e neste momento, no momento onde estamos, sabendo que é um jogo de tudo ou nada para a nossa economia do mar, é um tempo de tudo ou nada para a nossa indústria agroalimentar, é um tempo de tudo ou nada também para a nossa indústria vitivinícola. E é daqui a 6 dias que nós vamos decidir se queremos apostar na austeridade, na precariedade, neste decepar deste contrato de esperança ou não. Ou se vamos pensar numa economia do século XXI que vai lutar com os países do norte da Europa em vez de lutar contra o